Itajaí está crescendo e a infraestrutura acompanha este avanço. Serão 2 novas estações de tratamento de água e uma delas começa a operar já em 2025. Além disso, 2 novos reservatórios vão reforçar o abastecimento. E vem aí a ampliação da rede coletora e da estação de tratamento de esgoto. No total, são 29 projetos em execução e mais de 330 milhões de reais em investimentos. O Semasa para Itajaí, por Itajaí. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Polilógica. Hoje recebendo aqui nosso querido amigo, protetor, delegado Márcio Colato, 30 anos de serviço prestado à comunidade, 7 anos como delegado regional da região da ANF. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado, Jean. Prazer, satisfação estar aqui contigo aí, falar um pouquinho de segurança pública, polícia. 7 anos. Pegou 3 governos, né? Atravessou 3 governos como delegado regional. Eu ingressei na Delegacia Regional de Itajaí em 2018, no governo do doutor Eduardo Pinho Moreira. Que estava saindo no último ano de mandato daquele governo, Colombo e Eduardo Pinho Moreira. Aí eu passei o governo Moisés e estou no governo Jorginho, né? Agindo aí. É tempo, né? E politicamente também é uma demonstração de solidez do trabalho, né? De atravessar 3 governos diferentes, inclusive um opositor ao outro, né? Exato. A gente procura não misturar política com polícia, né? Porque essa combinação aí, ela pode ser... tem um tempero um pouquinho forte aí, até né? Porque um lado anda armado, né? Exatamente. Então, as práticas, as políticas de segurança pública, elas têm que ter a sua independência, né? Porque senão ela sofre muito corte. Você inicia um governo com uma política, muda o governo, você interrompe e vem uma nova ação, novos pensamentos, aí você interrompe muito essa prática e acaba destruindo um planejamento, que às vezes é muito produtivo e acaba sendo jogado no cesto do lixo, né? Eu acompanho teu trabalho há algum tempo e tenho 25 anos de vida pública, assim. Eu trabalhei na Assembleia Legislativa, na Câmara Federal, no Senado, e sempre na área parlamentar. Executivo foi muito pouco, algumas prefeituras. E o governo federal também, mas mais na parte de tecnologia. E eu sempre acompanhei essa agenda da segurança pública. Ela é pesada e longa, né? E no teu trabalho, na entrega do teu trabalho, depois desses 7 anos, eu vi ela sendo implementada em programas, né? Por exemplo, a reimplantação do DIC, né? Da Divisão de Investigação Criminal, hoje fica ali na Lauro Miller, se eu não me engano. Isso. O combate à violência contra a mulher é uma agenda antiga, né? Que vem trabalhando. Tu conseguiu transformar isso no PC projeto, por Elas, ou Polícia Civil por PC Elas, por Elas, né? E o GINCEP, né? Fora a tecnologia e modernização da investigação e esses desafios da segurança regional. Vamos falar um pouquinho do DIC? Vamos lá. A DIC perdão. Pelo feminino mesmo, a divisão, A né? divisão. A Divisão de Investigação Criminal. A DIC, ela tem todas as sedes das delegacias regionais, mas ela sofreu algumas alterações, né? Então ela tinha como atribuições alguns crimes específicos, os crimes mais graves, por isso a gente tem uma equipe mais treinada, mais eficiente, eficaz e assim, de prontidão para poder dar essa resposta mais rápida, que são os crimes de tráfico, que são os crimes de roubo, que são sequestro, o homicídio, roubo a banco, né? Que são esses crimes impactantes aí que criam uma repercussão social bastante grande. E agora nós fizemos umas divisões, umas alterações nas atribuições delas. Dividimos. Dentro da DIC, hoje nós temos 3 delegacias. Aqui em Itajaí, por exemplo, nós temos a de homicídios,
Temos a DECODE, que é do crime organizado e combate ao entorpecente, e temos a DRR, que é a repressão a roubos. Então, nós hoje trabalhamos praticamente com essas 3 modalidades dentro da DIC, e ela também dá suporte às operações. Além das operações que a gente deflagra quase que cotidianamente aqui na nossa região, hoje, por exemplo, temos operação em andamento, ela também dá suporte às operações maiores promovidas por outras delegacias regionais ou pela própria DEIC, né, que é a Diretoria de Investigações Estadual de Investigações Criminais, que ela tem a amplitude estadual, né? Então, eles deflagram lá uma operação onde precisa 100, 150 policiais e a gente contribui com o efetivo que nós temos aqui, disponibilizamos e se cumpre os mandados de busca, mandado de prisão, fazendo esse apoiamento à DEIC ou às outras regionais, né? E ela está hoje estruturada aqui em Itajaí, está na sede a Lauro Miller. Então, cidades com até 300 mil habitantes, até 100 mil habitantes, ela é uma divisão única, que atende os crimes de uma forma genérica. Até 300 mil, nós temos essas divisões que eu falei, homicídio, roubos e entorpecentes. E outras atribuições também nos crimes mais graves que está previsto na resolução. Acima de 300 mil habitantes, ela ganha uma outra figura, uma outra atribuição. Ela ganha mais 3 delegacias de combate ao crime organizado, lavagem de dinheiro, a de estelionatos e agora me faltou a última aqui, já vou lembrar aqui. Então, enfim, ela ganha mais 3 delegacias. Crimes cibernéticos também, não? Isso, exatamente, perfeito, obrigado pela tua ajuda aí. Com novas equipes, 3 delegados, mais 3 escrivães, mais equipe de investigadores. Itajaí já chegou nesse nível? Itajaí está no limite. Está no limite? Está no limite. Nós estamos aqui, conversei com o prefeito a semana passada, e ele me disse que oficialmente nós não temos documento ainda do 300 mil, mas de fato Itajaí hoje já alcança os 300 mil habitantes. Então nós estamos trabalhando para ver se para o ano que vem a gente consegue implantar essas outras 3 delegacias dentro da DIC. E estamos caminhando para 2 turnos de eleição, mais incomodação, hein? Mas é um ganho bem consistente aqui para a nossa investigação. Eu ia te perguntar, esse PC por elas, deve ser Polícia Civil por elas, ele veio de uma demanda de feminicídio e agressão? Esse o PC por elas é um programa nosso aqui de Itajaí. Ele é nosso mesmo, criado por nós, a Delegacia Regional, junto com a psicóloga Daniele Cadan, que é uma excelente profissional. Inclusive, amanhã nós teremos um seminário aqui em Itajaí, que está sendo trabalhado pela Polícia Militar e outras entidades aí, e ela estará lá palestrando, uma excelente profissional. Esse programa, ele veio de uma demanda, né, de atender esse segmento aí de agressões. Muitas ocorrências. Contra mulheres, violência doméstica, enfim. E nós tratamos de dar a ela esse corpo de atendimento a pessoas, as mulheres vítimas. Então a gente traz para dentro da delegacia uma demanda que é esquecida na sociedade. Porque muitos casos acontecem e depois acabam sendo esquecidas. Você dá mais atenção para o preso do que para a vítima. E a gente faz esse trabalho contrário. Traz a mulher para uma roda de conversa, faz palestras, ensina os primeiros passos para evitar o confronto em relação à agressão e ensina, inclusive, alguns passos de defesa pessoal. Então, nós temos a delegada Vivian, que é praticante do jiu-jitsu, o marido também então eles praticam junto nessas aulas, nessas reuniões de trabalho, com essas atividades de defesa pessoal. E nós levamos também para as escolas, nós temos alguns módulos gravados já, e nós disponibilizamos via YouTube
para as escolas poderem trabalhar esse tema junto às crianças, professores e crianças. Porque as crianças muitas vezes são vítimas dessa violência doméstica por parte do pai, por parte da mãe, ou algum padrasto, enfim, e tem medo de levar isso ao conhecimento público ou da polícia. Mas, e os professores às vezes se deparam com esse problema e não sabem como agir. Então nós temos esse trabalho também voltado aos professores. Os professores são orientados de como agir quando identificam alguma criança com esse tipo de problema e o tratamento que ele deve dar à criança e também buscar a resposta na sociedade, na polícia, né, ou nos órgãos de segurança ou o conselho tutelar, enfim, dependendo da idade da criança, para que a gente possa acompanhar e resolver esse problema. Então, nas escolas se identifica muito problema de violência doméstica. Aproveitando as escolas, tu tem trabalhado também a questão da tecnologia e modernização da investigação, fomentando e provocando as administrações a investir em câmera de segurança e tal, para ajudar nas investigações e ser mais... Isso eu acho que a gente não pode mais fugir disso, né? Hoje nós estamos trabalhando aí com inteligência artificial e quem está fora da inteligência artificial está fora do mundo, né? Uhum. O mundo evoluiu demais, né, nesse segmento e a tecnologia hoje nos ajuda muito. Então a gente tem investido pesado em aquisição de equipamentos, tanto de informática como outros tipos de tecnologias de inteligência, para buscar um auxílio, né, a rapidez na resposta daquilo que a gente precisa. Por exemplo, quando você apreende um equipamento de informática, um computador ou um celular, você precisa da rapidez para extrair aquilo que tem dentro desse equipamento para poder prosseguir na investigação. Não há mais tempo de você extrair isso de forma mecânica, né? Então, uma coisa que evoluiu muito, é muito rápido. Então, se extrai aquilo que tem ali, se utiliza aquilo que é de interesse da investigação para que a gente possa prosseguir na busca de autoria, na busca de apurar responsabilidades criminais por fatos cometidos, né? Isso em todos os campos, todos os níveis, né? E isso é um investimento que a gente tem feito bastante. Ele é caro, né? A gente precisa muito de ajuda, às vezes dos governo do estado, às vezes é limitado, né? As verbas que vêm são limitadas, o custeio da segurança pública é uma pasta pesadíssima, né? Então ela traz muita despesa para o governo e às vezes a gente não consegue fazer os investimentos necessários. Então a gente precisa de ajuda. E a gente busca, seja em emenda parlamentar federal, estadual, municipal, junto ao município também, algum convênio, para que a gente possa comprar esses equipamentos e melhorar o nosso atendimento. Servir melhor, né? Eu até ia partir para esse caminho, porque assim, a 4ª delegacia, ela atende os 11 municípios da ANF? Não, ela atende, são 7 municípios, são Itajaí, Navegantes, Penha, Pissarras, Barra Velha, Luiz Alves e São João do Itaperiú. Essa Barra Velha e região São João norte aqui. Nem são da ANF, né? São de outra... A divisão é diferente. Isso. Barra Velha e São João do Itaperiú não são da ANF. Para a região sul, aqui, Balneário e Camboriú, daí já tem a sede da Regional de Itajaí, que atende ali os municípios de Camboriú, Itapema, Porto Belo, Bombinhas, Tijucas. Doutor Colato, essa representação... Porque, assim, delegado regional é uma representação institucional e política, né? Ela Também não deixa de ser política, né? Porque é um cargo que se relaciona institucionalmente com as prefeituras. Essa articulação com os 7 municípios atendidos pela delegacia regional, ela tem somado, do ponto de vista, todos os municípios têm participado de maneira efetiva no desenvolvimento regional da delegacia? Tem. Nós, assim como nós fazemos essa parte política, né, de fazer esses contatos com os prefeitos, estreitar a relação entre os delegados das comarcas com a prefeitura,
eles também lá têm a sua liberdade de fazer essa política da boa vizinhança. Então, Navegantes, nós temos um relacionamento muito estreito aqui com o prefeito Liba, assim como Pissarras com o prefeito Tiago, Barra Velha, Penha, é um município que eu ainda não fui visitar o prefeito, né, na nossa nova gestão, mas é uma coisa que a gente tem que gente fazer. boa, viu? Mas é uma coisa que a gente tem que fazer e tentar ter essa aproximação. Porque não dá para fazer a coisa de forma isolada, né, Jean? Segurança pública, hoje, você não pode trabalhar as instituições olhando para o seu próprio umbigo. Segurança pública, hoje, ela ganha um novo conceito. E eu gosto de falar em ordem pública, porque é uma coisa mais ampla. Se cada instituição fizer a sua parte, ou pensando apenas, vou fazer a minha parte e acabou, nós não vamos para lugar nenhum. Por isso que a gente tenta fazer essa junção de instituições para que a gente ganhe força na aplicação das atividades e que tenha um resultado mais efetivo. Né? A ordem pública ela é muito mais ampla. Por exemplo, eu não posso aplicar uma multa ou uma sanção na carteira de um condutor, contra a habilitação de um condutor, sem ter a participação dos outros órgãos. A multa começa lá pelo agente de trânsito, né? E ela parte para dentro do Detran, sistema do Detran, que avalia que o auto de infração, convalida, emite a notificação ao condutor, que dá o direito dele se defender, que volta para uma avaliação, que vai para Jari e volta para o delegado, que é a autoridade de trânsito, responsável pela aplicação da penalidade, para disciplinar um mau condutor, né? O condutor infrator que cometeu uma infração de trânsito gravíssima, por exemplo, e ali vai ter uma sanção sobre seu direito de conduzir. É um conjunto de medidas e identidades envolvidas. Se eu pensar que o Poder Judiciário vai sentenciar apenas por sentenciar, não. Tem todo um trabalho de investigação. A abordagem da Polícia Militar, a condução para a delegacia, a atuação de investigação por parte da Polícia Civil para complementar aquilo que foi levado para a delegacia, para que a gente torne aquilo ali juridicamente legal, e vai para o Ministério Público, vai para o Poder Judiciário, até que haja no final das contas lá a aplicação da sentença. Então são instituições envolvidas. A ordem pública está nesse contexto. Guarda Municipal, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Científica, né, que faz a perícia, legitima a documentação que foi apreendida ou faz a perícia sobre esse ou aquele outro fato. Tem a especializada também no carcerária, né? A Polícia Penal. Polícia né? Penal. Então, é tudo um conjunto de instituições que tratam desse assunto que eu chamo de ordem pública. Precisa de muita política, então. Ser muito político, né? Vamos fazer segurança pública? Vamos. Então, cada um faz a sua parte. Eu estou satisfeito com aquilo que a minha instituição me dá como atribuição. Mas não é o suficiente. Porque aí cada um está olhando para o seu umbigo e nós deixamos uma fatia muito grande descoberta, né? Doutor Colato, e o GINCEP, o que ele trouxe? Porque está aqui, inclusive, na internet, como um legado seu, assim, de construção de novas políticas de inovação. Podia falar um pouquinho dele? Claro, o GINCEP é uma satisfação falar dele, né? Nós criamos Itajaí, não tem nada igual no estado, e que eu conheça fora do estado também. A criação minha e do escrivão Ricardo Bauer. Nós iniciamos há 5 anos atrás com os Jogos de Integração das Forças de Segurança Pública de Itajaí. Ou seja, nós agregamos todas as instituições de segurança, Guarda Municipal, Agente de Trânsito, Polícia Militar, Polícia Civil, Bombeiro e os salva-vidas. E fizemos uma integração com jogos, né, com várias modalidades, futebol, vôlei,
futevôlei, beach tênis, os jogos de mesa, de salão, e teve um resultado fantástico, né? Porque a gente conseguiu integrar todas essas forças em 3 dias de competições e confraternização. Nos anos seguintes nós fomos agregando. No primeiro ano nós começamos com 160 atletas, no segundo ano nós passamos para 250, 360 no terceiro ano, e o ano passado nós fechamos com 572 atletas. E este ano, a 5ª edição do GINCEP, nós estamos aí fazendo uma projeção de aproximadamente 700 atletas e ampliamos para o recebimento de instituições de fora de Itajaí. Então nós incluímos já no ano passado Brusque, Blumenau e Florianópolis. E este ano estamos estendendo, inclusive, e Balneário Camboriú. Este ano estamos estendendo também para Joinville e abrindo para outros municípios que têm interesse de participar dos Jogos. São 3 dias de competições que faz com que as forças interajam entre elas. Isso facilita no nosso contato dia a dia, na rapidez de busca de resultados, de informações, porque você está 3 dias em contato com um policial de todas as instituições, trocando telefone, fazendo parceria, criando amizades, fazendo uma confraternização. E o mais importante, Jean, nós quebramos aquela coisa de que a minha instituição é melhor do que a tua, né? Essa empatia mudou completamente. Nós hoje temos as forças de segurança pública de Itajaí em perfeita harmonia. A troca de informação é maravilhosa e a rapidez, o resultado, quem ganha é a sociedade. Aquela história do propósito político, né, doutor? Político no sentido da política, quer dizer, temos o mesmo propósito, segurança pública do cidadão. Independente de quantas instituições somos, se pegar desde a Guarda Municipal até o Judiciário, né? Exatamente. Todos têm o mesmo propósito, política de segurança pública. Então, se tem o mesmo propósito, cada um fazendo sua parte, por que não pode ir? Exato. Né? Então, o que precisa ter por parte de algumas, do empresário, da sociedade, é esse reconhecimento também para as forças de segurança pública. Não é só cobrar das forças, nós temos que fazer o reconhecimento, fazer o apoiamento, ajudar dentro do possível, na medida todo mundo diz assim, eu também pago meus impostos. Todo mundo paga imposto. Eu também pago. E nós precisamos desse auxílio para que a instituição cresça, para que a sociedade esteja unida, para que as forças de segurança pública estejam coesas, e o resultado é um só, o benefício para a sociedade. Eu estive visitando uma empresa na semana passada, é uma multinacional, e ela montou a base aqui em Itajaí. Qual foi o motivo que ela trouxe para cá? Primeiro, segurança pública. Segundo, a facilidade de acesso a todo o sistema de logística que nós temos aqui, porto, etc. É o desenvolvimento econômico da região. E a educação que os diretores, etc., que compõem o corpo daquela empresa, encontraram aqui também em Itajaí, uma educação de boa qualidade. Então é um conjunto de coisas que traz o empresário para cá. Te deixa mais tranquilo quando a nossa Guarda Municipal, por exemplo, ela é formada pela Academia da Polícia Civil? Feliz, né? Não que a Polícia Militar não seja uma ótima academia, muito pelo contrário, mas são segmentos diferentes, né? De formação diferente. A Polícia Militar tem uma formação mais voltada para disciplina e hierarquia, né? E a Polícia Civil tem também age nessa questão da disciplina e hierarquia, mas ela é um pouquinho mais, vamos dizer assim, acessível, um pouquinho mais liberal. E a gente tem que ter isso porque há esse contato muito próximo com a sociedade. E não dá para ser assim muito ríspido em determinadas ações. Então é importante essa formação. Eu fico feliz e a Academia de Polícia hoje
de Santa Catarina, uma das melhores academias do país. Então, tenho certeza que traz um resultado muito positivo para todas as turmas que são formadas lá dentro da Cadepol, né? Deixa eu te fazer uma pergunta polêmica, porque eu tenho acompanhado muitos anos e convivido com as forças de segurança. E existe um gargalo horizontal, seja da Guarda Municipal à Polícia Federal, passando por o Exército e todas as forças de segurança em si. E o grande gargalo é o administrativo, porque na curva de evolução dessas forças, foi-se dado ênfase a ter mais agentes, a mais policiais, e a questão administrativa acabou se transformando num gargalo para quem tem que coordenar essas forças. Existe um plano no planejamento estratégico das forças de segurança para resolver esse problema do ponto de vista de carreiras, criar dentro das estruturas da Força de Segurança figuras administrativas de custo menor, baseado obviamente, em carreira de servidor administrativo e tal, dentro do ensino médio, sei lá o que, como é que se... Porque eu sinto que um agente, um investigador, um sargento, um tenente, um capitão, sabe, atrás de uma mesa, fazendo serviço administrativo, é um desperdício muito grande. Então, assim, é uma coisa evidente, é clara, todo mundo vê, principalmente quem convive com a administração pública. E eu queria entender assim, se os governos já perceberam isso e resolveram planejar uma reforma administrativa para atender os cargos que realmente tem que fazer aquela função de investigação e todas as outras atribuições de todas as forças, e realmente separar, ou terceirizado, ou contratado, ou por carreira, a questão administrativa das forças. Esse gargalo está no horizonte para resolver? Ele existe ainda, né? Tanto que vocês precisam tanto de estagiário, disso, daquilo que... Só para você ter uma ideia, hoje eu tenho dentro da delegacia regional, distribuído em algumas delegacias, e o serviço de trânsito que a gente faz aqui, o serviço de Detran, né? Que é um outro assunto aí, e ele está na iminência de sair de dentro da delegacia regional, dentro da Polícia Civil. Ele... Que é um alívio enorme. É um alívio. Faz mais de 90 anos que ele está junto à Polícia Civil. E aos poucos foi transformado em autarquia, né? Então, aos poucos, o governo do estado, o Detran, está separando essa atividade, tirando de dentro da delegacia e ganhando vida própria. Está programado, não vou dar certeza absoluta da data, mas para meados de agosto acontecer essa separação aqui em Itajaí. Então, nós deveremos... o Detran vai formar duas bases, uma no shopping Itajaí, aqui no centro da cidade, e o outro no shopping do automóvel, ali na Praia Brava. São duas bases de atendimento, e ali eles vão fazer o atendimento ao público, ali com todos os serviços que a gente já faz hoje dentro da delegacia regional. Mas não será feito mais por policiais civis? Não será mais feito por policiais civis. Essa é uma questão que a gente vem buscando junto do governo do estado, inclusive, para que os policiais civis fiquem na atividade fim, que é de investigação, né? Então, o governo do estado vai atribuir essa missão aí ao Detran. Eu tenho 50 estagiários hoje, distribuídos nas delegacias de Itajaí. Só de Itajaí. Uma rotatividade gigante acaba também não sendo muito efetiva. Exatamente. A gente sofre muito com o treinamento, né, desses estagiários, e quando eles entram num índice bom de aproveitamento, eles saem porque encerra o contrato, ele tem que ir embora, ou arruma um outro serviço que ganha um pouquinho mais, né? E aí a gente perde isso aí. Mas respondendo a tua pergunta, sim, está no radar, né? Nós temos um projeto, o delegado-geral, doutor Ulisses Gabriel, um cara muito dinâmico, muito efetivo na condução da Polícia Civil. Esse projeto prevê a contratação de aproximadamente 300 seriam contratos temporários de até 4 anos, prorrogáveis por mais 4 anos.
São servidores que não seriam efetivos, né? Não seriam foi efetivos. autorizado pelo Supremo agora contratar CLT, né? Isso. É aquela PEC do Fernando Henrique que estava... Exatamente, com um valor menor do que se paga um policial, não é que o policial está ganhando muito, mas é um valor menor para fazer esse serviço administrativo e poder liberar o policial para a atividade finalística. Então tem esse projeto, estamos aguardando o grupo gestor aprovar a contratação, assim como estamos aguardando o grupo gestor também aprovar um novo concurso para a Polícia Civil, que não vai ter mais a figura do investigador e do escrivão de polícia, por exemplo. Agora ele vai ser oficial de polícia. Então ele pode estar tanto no serviço de cartório, na função de escrivão, quanto na missão de investigação na rua. Não existe mais esse diferencial. O modelo americano, né? É um modelo americano e que já foi aprovado, inclusive, pela Lei Nacional das Polícias, né? A Polícia Civil. Então isso aí já está consolidado, em todo o país vai ser assim. E já tem alguns estados, inclusive, do Rio Grande do Sul, que já trabalha nessa linha. Ou seja, o cidadão pegou o boletim de ocorrência com um crime tal, ele foi atribuído a ele aquela missão e ele vai do início ao final com aquele boletim de ocorrência, entregando o relatório final para que o delegado possa tomar as demais providências. A Polícia Militar está caminhando também nessa linha? Tá... Eu não sei te dizer, Jean, não sei, a Polícia Porque Militar... é um gargalo também. Também. E, eles tiveram uma resistência, né, no tempo passado, e que hoje já não tem mais. Hoje eles também fazem uso dos estagiários, que muito tempo, não quero, não pode, e hoje a Polícia Militar usa os estagiários. Ela é uma corporação mais fechadona. Um pouquinho mais fechada, mas tem lá suas motivações, e respeitando cada uma delas, mas também abriu mão dessas restrições para poder buscar. Óbvio. Como o Corpo de Bombeiros, com toda essa questão de controle de segurança predial e tal, é um negócio que ocupa militares, são militares treinados e preparados para outra função. Mas existe uma função social nisso também, né? Que primeiro você dá oportunidade para que o estagiário conheça a instituição, entenda um pouquinho do que é uma administração pública, uma instituição de segurança e tal. Ele tem até essa necessidade de fazer esse estágio por força de lei lá dentro da faculdade, ele é obrigado a fazer, né? Então o Estado tem uma necessidade, usa desse perfil, né? E a gente consegue conciliar as coisas. Doutor Colato, crime organizado vinculado a invasões. O Robson gravou conosco aqui semana passada e se mostrou bastante preocupado com essa questão da invasão organizada. Porque uma coisa é uma pessoa em condição de rua, em situação de rua, buscar. Outra coisa é essas organizações criminosas que enchem um caminhão de pessoas lá no interior do Paraná, não sei de onde, tal, vem para cá, do dia para a noite montam uma vila e dali inicia também um processo que a gente conhece, já viu várias ocorrências de organização criminosa fomentando o tráfico de drogas a partir daquelas células ali. Como que está sendo feita a inteligência e o monitoramento dessas áreas e dessas quadrilhas? Jean, essa é uma área bem sensível, né, para todos os municípios, principalmente aqui do litoral. A minha região aqui, ela sofre uma invasão muito grande, porque nós temos oportunidade de emprego, nós temos empresas se constituindo e precisando dessa mão de obra. O aluguel caro pra caramba. E aí vem um povo sem o controle, né, migratório. Sim. E a gente não sabe exatamente quem está vindo aí e que tipo de pessoa está vindo. Então, há uma necessidade de um controle melhorado nesse sistema. Barra Velha sofre muito com isso. Nós temos uma área de invasão bastante grande ali na região de Barra Velha, onde acaba acontecendo de forma natural, alguém assume a liderança daquela área de invasão e ali acaba sendo o xerifão do pedaço, né? Então ali controla desde o tráfico de drogas,
controla as linhas de energia, controla a distribuição de gás, começa a fazer uma milícia ali, meia, né, por conta ali, e isso acaba trazendo problemas para a sociedade. E onde não há um controle efetivo do poder público, aí a prática de crimes passam a acontecer, né? Aí começa a organização criminosa. Então, e o homicídio, que também acontece ali por busca do território, pelo domínio do território, né? Então nós temos Barra Velha com um problema seríssimo, Piçarras não é tão grave, porque a divisa ali, Piçarras e Barra Velha, né, Barra Velha tem uma área maior ali, então a área de invasão está dentro de Barra Velha. Itajaí temos a área da Celesc, por exemplo, invadida, e a gente está trabalhando aí para fazer um processo, tentando levantar e fazer esse apoiamento aí, fazer a reintegração de posse. Mas é importantíssimo, né, que haja aí um controle do município. Envolve outras camadas também, Sim. Ministério Público, Judiciário, tudo. Isso. Temos aí a área do bairro do Imaruí também, né, uma área ali de invasão, que é a área de marinha, que tem área de domínio do porto, uma necessidade de ampliar as atividades portuárias ali, estão se deparando com esse problema. Vai haver, pelo que eu estou sabendo aí, alguma coisa nesse sentido brevemente, mas ali existe sim, e há também, como eu volto a frisar, o problema do tráfico, né? O problema do crime organizado, que se instala ali e acaba dominando aquele pedaço, né? Então, há daí a necessidade das forças conjuntas, por isso que o prefeito Robson acertou e nessa operação Recomeço, foi uma operação bastante interessante, porque, e volto a falar, na ordem pública, agregou todos os órgãos de segurança e demais instituições voltadas a combater diversos crimes e diversas práticas tidas como ilegais. Vigilância sanitária, né, integrou-se, o Conselho Tutelar, veio o pessoal também ali da abordagem social, né? Então, tudo isso, porque você chega num momento, aborda alguém, você precisa dar um encaminhamento para aquela pessoa. Então, você tem que ter a entidade que cuida daquele caso. Então, com isso, nós conseguimos diminuir muito, né, muitos crimes aqui de Itajaí. Hoje, nós estamos contribuindo, Itajaí está contribuindo para que o Estado possa manter um índice baixo nos crimes e ter o título de o estado mais seguro do país, né? Hoje tem até uma disputa Ela aí que com... puxa o gráfico para baixo. Exatamente. Só para citar um índice aqui, até eu trouxe alguns dados que a gente pode até falar, se for o caso. Fica à vontade. Mas, por exemplo, nos crimes de homicídio, né, que são dados... que são usados no mundo inteiro para definir o índice de criminalidade desse ou daquele município. Homicídio por cada 100 mil habitantes. O ano passado, no final do ano, nós tivemos 38 homicídios, até o final do ano. E esse ano nós estamos com 7, né? É bem verdade que a maioria dos homicídios ocorreram no segundo semestre do ano passado. Mas esse ano aqui, fazendo uma projeção, até do ano passado, os primeiros 6 meses, até o dia 8, foi ontem, nós tivemos 13 homicídios, feminicídios, latrocínio, no ano passado. Esse ano nós estamos com 7. Ou seja, nós estamos com uma redução... Quase 50%. Quase 50%, 48%. Né? É um índice bastante grande na redução. Nós aumentamos os cumprimentos de mandado de busca. Esses mandados de busca são o resultado de investigações contra facções criminosas. E conforme a gente bate nas facções criminosas, prende os seus autores, os organizadores desse lado criminal, a gente diminui também o tráfico de drogas, aumenta a apreensão de drogas, prende os autores e diminui também o crime de homicídio, que é uma consequência
lógica do crime organizado, né? Além da comunidade carcerária, ou seja, do preso, acaba criando ao redor vilas de uma outra comunidade, que é a comunidade de familiares e que interagem com o preso. Como foi por muito tempo Nossa Senhora das Graças e hoje na região da Caianduba. Uhum. Considerando essas nuvens criminais, essas estatísticas, indicadores que vocês trabalham, por exemplo, foi retirado o presídio do Nossa Senhora das Graças. A médio e longo prazo, a comunidade se desfaz? Aquela comunidade que vivia em torno da carceragem, ou não? Ela se fixa e amplia? Não, ela se fixa ali, até porque o preso ele não fica ad eterno no presídio, né? Uhum. Então, esses familiares vêm para atender o preso, né? Ficar mais próximo do sistema prisional para poder atender o criminoso e o presidiário, enfim, tá sob a malha da justiça. E quando ele sai, eles acabam ficando ali. Ele vem para casa onde a família acabou botando ali um barraco ali, ficou por ali dando aquele suporte. Então ela não se desfaz. E isso aconteceu, visto a olhos nus, lá a questão de Caianduba. Também se construiu o presídio e ali no entorno muita gente comprou terrenos baratos e foram construindo, e outros também, acredito que tenha muita invasão ali também, né? Sim. Porque eles vão invadindo, um traz o outro, o pai traz o filho, o tio, o sobrinho, e vai trazendo aquele bolsão, né? Então, vejo que aí sim há uma necessidade do poder público intervir para que tenha esse controle, né, de imigração aí, para saber quem é quem nessa história. E o que a gente está tendo aqui hoje, e estamos batendo forte nisso, bastante gente do norte do país, né, descendo para Santa Catarina pela oferta de emprego, e muitos fugindo de lá por algum problema criminal que estão respondendo. Só que eles chegam aqui e se deparam com uma polícia forte, investigativa, e que tem Com tecnologia para buscar as informações. A distância física, geográfica, não impede de tu estar registrado. Né? Exatamente. Então, aí a gente tem cumprido muito mandado de prisão e por crimes cometidos aqui, mas quando se busca os antecedentes desse marginal, desse cidadão, o indivíduo, você identifica que ele tem outros crimes lá no estado do Pará, por exemplo, e que está fugindo do crivo da justiça naquele estado. E acaba sendo preso aqui. Uhum. E o custo que tem isso para as próprias prefeituras? Por exemplo, eu acompanhei agora para se finalizar e construir as alças do Antônio Raio, por exemplo, o município teve que fazer casas para remover pessoas que invadiram a terra. A população, que eles usam o termo de bem, não consegue engolir um negócio desse, né? Quer dizer, o cara vai e invade uma área pública e na hora de montar as alças do Antônio Raio, que é uma ferramenta de valor inestimável para Itajaí por causa da nossa vocação logística, quer dizer, tivemos que comprar terrenos, fazer residências para remover as pessoas que invadiram. E quando a política pública dá errado, ela acaba dobrando o valor. Por exemplo, a questão do Imaruí, ela foi construída uma alternativa, foi o loteamento São Francisco, que na verdade vertical lá, para que houvesse a remoção das invasões do Imaruí. E acabou o Imaruí virando um bairro, e o São Francisco de Assis quer dizer, se pagou dobrado para resolver uma política pública que deu errado. Então, assim, voltando à questão da Operação Recomeço e do que aconteceu, da integração das forças, esse tipo de dado, esse tipo de informação, esse tipo de acompanhamento de apoio, ele acaba diminuindo essa margem de erro de políticas públicas equivocadas de alto custo, como os dois exemplos que eu acabei de citar. Perfeito. Né? Então, é importante cada vez mais política, e não confundir política
eleitoral ou política partidária com a política pública e com a política de execução, né, doutor? Então, assim, eu queria agora, para a gente caminhar para o final, existem indicadores, existem metas ou metafísica que nós temos que atingir em termos de segurança, geralmente gerado por estatísticas. Hoje, a nossa região, do que exige os indicadores da quantidade de policiais por habitante, seja polícia militar, porque esses dados o senhor tem por conta da gestão de segurança, ele atende ou nós estamos muito aquém? Ou a tecnologia está substituindo? Não, a tecnologia, ela te ajuda, ela substitui até um certo momento, né? Ela te dá agilidade e rapidez na resposta. E aumenta a produtividade, óbvio. Aumenta a produtividade, mas por trás de um equipamento tem que ter alguém, claro, um homem, um ser humano mexendo naquilo ali, operando aquele instrumento, né? Então, o Estado tem crescido assim de uma forma exponencial, né? Muita propaganda, né, doutor Cota? As pessoas acabam, lá é o... É o paraíso, né? É o Eldorado. Exato, é um Estado trabalhador, pujante, como eu falei, tem muita oportunidade de emprego, aquele que efetivamente quer vir para trabalhar, tem emprego para todo mundo. Estava ouvindo na rádio agora que uma empresa que constrói aí as fragatas e tal, oferecendo emprego para vários tipos de profissionais, né? Mas a Itajaí hoje, e o Estado, tem uma carência de policiais. Eu entrei na polícia em 1991, tenho 34 anos de polícia civil, como delegado. Iniciei lá em Chapecó, fiquei 10 anos lá e estou há 25 anos aqui na região do litoral, mas nesta base aqui de Joinville até Florianópolis. Em 1991, nós tínhamos 2.800 policiais civis. Depois passamos para 3.100. Aí a Polícia Científica criou o IGP, né? Hoje a Polícia Científica criou-se o IGP e saiu de dentro da Polícia Civil, os peritos. Então nós voltamos para o patamar de 2.900. Chegamos hoje a 3.300. Mas a sociedade... No estado todo. No estado todo. Hoje nós estamos com 3.300 policiais. O estado, quando eu entrei na polícia, tinha 3,5 milhões para 4 milhões de habitantes. Hoje nós estamos com 8 milhões e alguma coisa. Isso o senhor inclui desde delegado até agente? Isso, policiais civis como um todo. Nós temos 3 carreiras, delegado de polícia, o escrivão de polícia, 4 melhor. O escrivão de polícia, o investigador e o psicólogo policial. Certo. Dentro da instituição policial civil. Então hoje nós temos 3.300. Dia 15 agora, semana que vem, estamos formando uma turma de 44 delegados, né? Itajaí vai receber 3. A regional de Itajaí, nós vamos receber 2 Itajaí e 1 Barra Velha. A demanda lá é necessária, nós estamos só com 1 delegado em Barra Velha, há uma demanda muito grande, precisamos encaminhar 1 para lá. E 2 ficarão aqui em Itajaí. Mas aí a gente precisa desse aporte de escrivães e investigadores, porque não adianta eu botar um delegado para puxar serviço de fora, não tem quem faz o serviço administrativo, aquilo que nós estávamos falando anteriormente. Né? Precisamos do escrivão, precisamos do administrativo para formar aquilo, transformar aquilo num inquérito policial para levar o poder do judiciário para que ele possa apreciar. Então, assim, há uma carência assim. Nós estamos com um pedido lá no grupo gestor do governo, solicitando 600 novos policiais. Para o Estado. Isso, para o Estado. São oficiais de polícia agora, né? Sim, nessa nova legislação. Nova nomenclatura. Mas a nossa região, ele atende o índice mínimo? Ou não? Ainda não. Não. Nós estamos bem aquém ainda. E da Polícia Militar também, pelos dados que o senhor tem? Também. Hoje nós precisaríamos aí, para ter um número satisfatório, né? Pelo menos mais uns 30 policiais civis aqui para poder dar uma resposta mais rápida e formar as equipes de uma forma bem tranquila, né? Porque hoje nós temos equipes fragmentadas dentro da CPP, tem um número bom lá de policiais, mas quando você olha
um número de 25 policiais, você fragmenta em 5 equipes, que são as escalas de plantão. Então, na verdade, você tem 5 policiais por dia. Eu falei isso no programa. Tem 140 policiais militares, mas se dividir em escala, sobra 5 por plantão, 6. Então não adianta, pô. Né? Viu, doutor Jorginho Melo? Senhor, essa é uma dívida que o senhor tem conosco, que nós vamos cobrar, viu? Eleição ano que vem, o senhor vai passar por aqui, nós vamos conversar. Esses dados indicadores, a sociedade pode ter acesso? Tem, assim, esses indicadores em relação ao ideal e tal? Existe uma relação das forças de segurança com a sociedade onde as pessoas podem checar e... Existe as páginas, né, do governo, a página da Polícia Civil, que ali tem muita informação ali que está disponível para o público. Sim. Eu não sei se especificamente esse índice aqui está disponível, mas nós temos sim pesquisas A aí. questão de segurança às vezes tem que resguardar, mas é importante a gente saber até para estar tensionando no sentido de constranger positivamente o governo do estado para estar fomentando, porque ao longo do tempo assim a gente viu estruturas sendo montadas no município. O próprio Codetran foi feito para tirar o policial da rua, para botar o policial tirar do trânsito e pôr na rua combatendo o crime, a própria Guarda Municipal no apoio de deixar a Polícia Militar no campo ostensível, mas a gente acaba vendo aposentadorias que não são substituídas, transferências e tal, e a coisa vai diminuindo, e a gente vai perdendo sorrindo. Sabe, nós temos uma guarda municipal, mas nós perdemos PM. Nós temos uma guarda municipal, nós perdemos policial civil. Então, assim, essa conta não fecha. Está na hora, assim, se a gente tiver esses dados muito claros, a gente pode ajudar, inclusive, gestores como o senhor, doutor Colato, a ter à disposição, porque toda atenção organizada, ela dá resultado, né? Ela vincula resultado. Doutor Colato, vamos caminhando para o final. Eu queria agradecer o senhor. E o senhor gostaria de falar mais alguma coisa para a nossa sociedade regional? Não, já te agradecer aqui a oportunidade de estar aqui falando sobre isso e assim, já aproveitar e levar o conhecimento do público. Nós recentemente fechamos aquelas 3 delegacias que tínhamos na Rua Brusque, em frente ao Angeloni. A primeira DP, a segunda DP e a DPCAM. Fechamos ali e transferimos ela para um outro imóvel. Esse imóvel está na Avenida Paulo Bauer, né, Beira Rio, ali praticamente em frente ao ferryboat, ao lado da Polícia Federal, só que entrada pelo lado do rio, certo, onde antigamente ele tinha um boliche, né, e depois virou um supermercado, e hoje nós locamos aquele imóvel e instalamos as 3 delegacias ali. Bem na frente do pier turístico, né? Exatamente, bem em frente ao pier turístico. Nós tivemos essa necessidade de transferência para lá porque o proprietário do imóvel da Rua Brusque pediu o imóvel de volta para uma outra destinação dele, então nós tivemos que sair dali, que também não era um local muito adequado, mas enfim serviu para a gente ali por um tempo. Estamos aguardando a conclusão daquele prédio ali na Joca Brandão. Agora no final do mês de junho foi lançado o edital. Olha, uma caminhada. O senhor está quantos anos naquela obra ali? Eu estou brigando para a retomada daquela obra há exatamente 6 anos. 6 anos. Eu acompanhei uma parte da sua luta. Era para ter sido entregue aquela obra ali em 2018. A empresa foi diminuindo o ritmo, e aquela famosa treta do aditivo, né? Vamos esperar, quero um aditivo, aumentou o preço do ferro, da areia, do cimento e tal. E aí entrou o governo Moisés, não deu o aditivo, a empresa simplesmente abandonou a obra e foi embora. Nós tivemos que lacrar a parte de baixo, porque os malandros estavam furtando tudo que tinha de bom ali dentro, né? Rede elétrica, cabeamento de ar-condicionado, que é aquele cabo de cobre. Então a gente lacrou aquela parte de baixo, limpamos o terreno do lado e hoje tem um estacionamento ali liberado para o público usar. E agora, no mês de junho, foi lançado o edital. Dia 30 de julho agora fecha o prazo do edital para os candidatos a tomar a obra ali, alguma empresa, né?
E eu acredito que até o mês de setembro a gente vai ter aquela obra retomada e acredito que se a empresa for boa, que ganhar a concorrência, em um ano nós devemos ter aquela obra concluída. Então, o senhor fala que são 3 delegacias que foram para ali. Quais que são? Isso. É a primeira DP, segunda DP e a Delegacia da Mulher, da Criança, do Adolescente e do Idoso. Então, A na DP frente do Câmbio. Pier Turístico. Isso, Andou pra ali. frente É ao Pier. importante registrar. E a central de BOs, né, que estava ali junto à Rua Brusque, eu trouxe ela ali para dentro da delegacia regional, na 7 de setembro, 600 ali, junto com as atividades do Detran. O Detran ficou do lado direito e o lado esquerdo, onde era um setor de CNH, eu liberei toda ela ali. Nós temos um ambiente bem mais saudável do que o anterior lá da Rua Brusque, está ali para fazer o registro de boletim de ocorrência. Tá bom, obrigado, doutor, mais uma vez. Meus parabéns aí pelo trabalho desenvolvido, eu tenho acompanhado, sou um fã do seu trabalho há muitos anos e acompanhei toda a sua luta pelas reformas, por tudo que o senhor tem feito. Itajaí e região agradece e colocar o nosso programa sempre à disposição para estar discutindo com a sociedade todos esses números, indicadores e resultados aí. Mais uma notícia, eu estou com uma reforma lá na Central de Plantão Policial. Estamos investindo lá em torno de R$270 mil, fazendo uma coisa mais apropriada, mais condizente para atendimento ao público e também dando mais condições para os policiais que ali trabalham diuturnamente. Então, mais um serviço que nós estamos colocando à disposição aí da nossa sociedade. É isso aí, muito obrigado. Gente, até semana que vem. Fraterno abraço. Itajaí está crescendo e a infraestrutura acompanha este avanço. Serão 2 novas estações de tratamento de água e uma delas começa a operar já em 2025. Além disso, 2 novos reservatórios vão reforçar o abastecimento. E vem aí a ampliação da rede coletora e da estação de tratamento de esgoto. No total, são 29 projetos em execução e mais de R$330 milhões em investimentos. O Semasa para Itajaí, por Itajaí.